Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer agora a nossa leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas, nosso segundo encontro, Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 10. Não existe outro evangelho. Ouçamos São Paulo. Estou admirado de vocês estarem abandonando tão depressa aqueles que o chamou por meio da graça de Cristo, para aceitarem outro evangelho. Na realidade, porém, não existe outro evangelho. Há somente pessoas que estão semeando confusão entre vocês e querem deturpar o evangelho de Cristo. Maldito aquele que anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que anunciamos, ainda que sejamos nós mesmos ou algum anjo do céu. Já dissemos antes e agora repetimos: maldito seja quem anunciar um evangelho diferente daquele que vocês receberam. Por acaso, é a aprovação dos homens que estou procurando? Ou é a aprovação de Deus? Ou estou procurando agradar aos homens? Se estivesse procurando agradar aos homens, eu já não seria servo de Cristo. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. No versículo 6. Fico admirado de que vocês, para seguirem outro evangelho, tenham abandonado tão depressa aquele que os chamou mediante a graça de Cristo. São Paulo é curto e grosso. Já inicia sua perplexidade, seu espanto, pelo que está acontecendo nas igrejas da Galácia. Os cristãos que receberam o evangelho de Paulo abandonaram a pregação de Paulo, colocando em risco a mensagem do evangelho. Corre nas comunidades um risco de apostasia, negar a fé, se por acaso seguissem outro evangelho. Então, essa apostasia seria o abandono da tradição pregada por Paulo, seguindo uma outra tradição contrária à mensagem do apóstolo, já naquele tempo. Estes apóstolos que abandonaram a reta fé do evangelho pregado por Paulo pressionavam os Gálatas, a fim de que seguissem a lei mosaica e fossem circuncidados. Nós vamos ver lá na frente, no Gálatas, capítulo 6, versículo 12 e 13. Mas essa atitude, nesta atitude, eles estavam abandonando Deus e a vocação cristã. Então, neste versículo 6, Paulo lembra que, agindo assim, eles abandonavam a vocação que o Pai Eterno havia lhes dado. Versículo 7. Não existe outro evangelho. No entanto, alguns estão deixando vocês confusos, querendo distorcer o evangelho de Cristo. Paulo é claro: não existe outro evangelho. Existe um só evangelho, e esse foi pregado por Paulo apóstolo, da parte de Jesus Cristo e de Deus Pai. Ele está indignado que tem gente com outro anúncio que estão deixando confusos os cristãos da Galácia. Eles estão falsificando o evangelho pregado pelo apóstolo, distorcendo o evangelho pregado por Cristo e anunciado pelo apóstolo Paulo. Eles, além disso, distorcem as palavras do evangelho de Cristo e assim geram confusões nas cabeças das pessoas. É um método antigo,
Ataquemos a autoridade para desqualificá-la e distorçamos as coisas, para que, enfraquecidos, dominemos aqueles que queremos confundir. Muito usado hoje na política, na nossa sociedade, na igreja. Muito usado, então, em grupos religiosos. Dividir para dominar. O ataque sistemático às instituições para poder desacreditá-las e assim dominar uma sociedade que vai ficar fragmentada. Versículo 8. Maldito seja aquele que anunciar a vocês outro evangelho, ainda que sejamos nós mesmos ou algum anjo do céu. Paulo lança uma maldição. No latim, segue a mesma palavra grega, anátema, site. Essa expressão significa seja excomungado, que se afaste da comunhão da fé da comunidade. Não existe outro evangelho. Existe um único evangelho, o de Jesus Cristo. E quem anunciar o evangelho diferente, anátema site, isto é, seja excomungado, maldito, fora da comunhão do anúncio da fé. Mesmo que seja o próprio Paulo, se ele anunciar um outro evangelho, ou um anjo, então seja anátema, seja excomungado. O evangelho é um, e é aquele que Paulo pregou. Versículo 9. Como já disse antes, repito agora, maldito, excomungado, seja quem lhes anunciar um evangelho diferente daquele que vocês receberam. Paulo acentua a maldição, repetindo a quem anunciar o evangelho diferente daquele do apóstolo Paulo. Foi por meio de Paulo que os Gálatas receberam a boa nova, o evangelho, e eles devem ficar firmes neste evangelho anunciado por ele. Paulo diz novamente, anátema site, seja excomungado. Só um evangelho. Comum é o Cristo, como una é a sua igreja. Versículo 10. Por acaso, é a aprovação dos homens que estou buscando agora ou a aprovação de Deus? Ou será que estou procurando agradar os homens? Se eu quisesse agradar os homens, não seria servo de Cristo. Paulo se posiciona. Ele não está buscando a aprovação dos homens. A sua vida é para buscar a aprovação de Deus. Na vida de Paulo, no passado, quando procurou a aprovação dos homens, ele trabalhava para perseguir os cristãos e a igreja. Mas no presente, em que ele alcançou, a partir do caminho de Damasco, no encontro com Jesus, ele procurou então depender de forma total e exclusivamente de Cristo, como seu escravo, como seu servo. Paulo não é um oportunista, não busca satisfazer sua própria vaidade ou interesse de obter ganhos. Ele não está aqui para ser um narcisista, centrado em si mesmo, em seus interesses, querendo buscar o poder pelo poder. Nem procura bajular homem nenhum para obter simpatia. A bajulação é um péssimo traço de caráter, um caráter decadente. Ele não quer agradar homem nenhum, nenhuma criatura passageira e falha, que se vangloria e se submete aos outros. Ele é curto e grosso, como eu disse no início. Ele é servo de Cristo e quer agradar ao Senhor que ele serve. Como nossa sociedade é uma sociedade que tem muitos bajuladores, submissos uns aos outros, para serem acolhidos, reconhecidos e serem também agradáveis aos outros. Servimos a Cristo, e isto basta.
É questão de coerência, autoridade. Isto é, a autoridade é serviço, não é para ser bajulada. Por isso, a melhor expressão de viver em igreja é viver na sinceridade, naquilo que é próprio da vocação de cada um, e não naquilo que se deve buscar o poder pelo poder, através da bajulação e do servilismo. Isso é contrário a qualquer vocação cristã, isso é contrário também a qualquer vida política, porque esse é um problema de traços de caráter. Paulo, ele mostra o seu caráter firme, objetivo, claro, tendo em vista a centralidade que é Cristo, seu evangelho. Ele não quer agradar as pessoas, ele quer servir a Jesus Cristo. A mensagem é esta. Esta é a mensagem do Evangelho da Graça que Paulo vai nos explicitar nessa carta aos Gálatas. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.